Meus amados irmãos, um bom dia! Que a graça maravilhosa de Jesus esteja com você. O meu nome é Flávio, eu sou pastor da Quarta Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá e venho trazer uma palavra de esperança, palavra de salvação para o seu coração. Eu quero te fazer lembrar o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 19, que diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo está dizendo que justificados em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Pastor, mas o que quer dizer justificados? Eu vou te explicar. A Bíblia diz que Deus criou o homem, Adão e Eva, o ser humano, e deu uma ordem para eles. Eles estavam num jardim lindo, com muito alimento, e deu uma ordem para eles. Falou: não pode comer daquela árvore, pode comer de tudo, menos daquela árvore. E eles desobedeceram. E a Bíblia diz que o pecado então entrou no mundo e passou a todos os homens. Tem muita gente que diz assim para mim, fala: pastor, mas a culpa não é minha se Adão pecou. Pois é, só que tem um detalhe interessante. Que Adão, ele representava todo o ser humano. Isso quer dizer que ele refletiu a atitude de qualquer ser humano dessa terra, que é a atitude da desobediência. E por causa da desobediência de Adão, e se fosse o Flávio, e se fosse o Zé, se fosse a Maria, se fosse o Antônio, pela desobediência de um, todos pecaram, porque ele era o nosso espelho, ele representou aquilo que qualquer um de nós faríamos, infelizmente. A Bíblia vai dizer que por causa de uma desobediência, o pecado entrou no mundo e passou a todos os homens. Mas aí a Bíblia vai falar do amor de Deus e do desejo de Deus de nos redimir para Ele mesmo. E Ele envia Jesus. E preste atenção numa coisa: Jesus morre uma única vez. E o ato de justiça de Jesus pode perdoar e perdoa multidões de pecado. Você observou que a graça é maior do que a desobediência? A desobediência de um trouxe pecado a todos e tantos pecados. Mas a obediência de Cristo, uma obediência, foi capaz de aniquilar todos os pecados. Ele não aniquilou um pecado, mas todos os pecados. E é essa mensagem que eu queria deixar para você. Jesus é o único que pode perdoar pecados de forma suficiente. E Jesus não veio perdoar um pecado seu, não, ou dois, ou a maioria, ou 90%. A Bíblia diz que Jesus perdoa 100% dos nossos pecados. A Bíblia diz que Jesus transforma toda a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus restaura a nossa comunhão completa com Deus. Por isso, se o pecado criou problemas, e grandes problemas, Jesus é a solução, pois Ele perdoa o pecado de todo aquele que crê. Vamos adorar Jesus por isso? Pai amado, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos perdoa dos nossos pecados em Cristo Jesus. E nós sabemos, ó Deus, que a condenação da nossa vida, a gente não precisava nem lembrar de Adão, porque nós já cometemos tantos pecados por nós mesmos. Mas o Senhor, ó Deus, perdoa a semente do pecado do nosso coração que herdamos dos nossos pais. E o Senhor, meu Deus, perdoa também o nosso pecado em Cristo Jesus. Ele é suficiente para nos salvar, para nos dar vida eterna. Obrigado, Deus, pelo Senhor ter nos amado tanto e ter nos enviado Jesus. E todo aquele que nele crê terá vida eterna. Obrigado.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, querido. Que Jesus te abençoe, viu? Palavra de salvação para o nosso coração.